Saúdo a mesa, na pessoa do professor Dierle Nunes, e cumprimento os caros colegas, advogadas, advogados e acadêmicos de direito. O tema que me cabe abordar já foi, a rigor, delineado nas duas conferências de abertura deste Congresso. A de ontem à noite, proferida pelo professor Humberto Teodoro Júnior, e aquela que acabamos de ouvir pelo professor Alexandre Freitas Câmara. O professor Alexandre enfatizou o fato de que a Constituição Federal moldou o novo Código de Processo Civil. Este, na verdade, tem por fim efetivar princípios constantes da Constituição Federal. Aliás, uma tendência que se observa hoje, na América Latina especialmente, é a de dar ao processo um tratamento constitucional. Daí surgiu o direito processual constitucional, que sistematiza normas e princípios fundamentais do processo, constantes da Constituição. Devo tratar das normas fundamentais, objeto do primeiro título, do título único, do livro primeiro do Código de 2015. E, ao fazê-lo, não posso deixar de recordar uma observação que me foi muito cara, do eminente ministro Luiz Fux, quando nos encontramos logo depois da sanção da lei que institui o novo Código. O ministro Fux me disse: você há de ter gostado muito daquela primeira parte do Código, que enuncia os princípios fundamentais do processo civil. Sua Excelência tinha em vista, naturalmente, a circunstância de que eu, velho advogado e professor de direito, terei sido um dos pioneiros no ensino da teoria geral do processo, matéria que comecei a lecionar nos idos de 1968. Realmente é grato para um estudioso da teoria geral do processo verificar que o Código, que entrará em vigor a 17 de março de 2016, mostra-se afeiçoado ao método dessa disciplina. Não é o código propriamente um código doutrinário. Talvez até essa qualificação coubesse melhor em relação ao Código vigente do que ao Código Novo. O Código Novo
mostra-se muito mais um código instrumental, destinado a propiciar a realização da justiça em regime de contraditório e assegurando plenamente os direitos das partes. Observa-se no elenco das normas fundamentais do processo civil, que compõem o capítulo 1º do título inicial do novo Código, que aí estão traduzidos em termos processuais aqueles princípios fundamentais do processo que a Constituição enuncia. Poderíamos repetir aqui o estudo dos princípios constitucionais do processo, acrescentando apenas um princípio que é nitidamente processual ou que se extrai do sistema do Código, já constante, aliás, do Código em vigor, que é o princípio dispositivo, acompanhado do princípio da iniciativa oficial. São estes os princípios que abrem o elenco do capítulo 1º do Código, com a disposição de que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Mas logo em seguida, nós verificamos que é diante da Constituição que nos encontramos ao ler o capítulo 1º do Código. Segue-se no artigo 3º, a rigor, o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, traduzido no artigo 3º do novo Código. Esse princípio é o princípio matriz do direito processual. Nele se encontra a definição do direito de ação. E é esse princípio que estabelece o sistema da jurisdição una, ou seja, é esse princípio que determina a existência do monopólio da função jurisdicional pelo Poder Judiciário. É importante recordar que o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional foi inserido na Constituição de 1946 com o deliberado propósito de impedir a instituição, no Brasil, do sistema de contencioso administrativo peculiar à França, à Bélgica e também existente em outro modelo em Portugal e na Itália. Então, é o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional que se expressa no artigo 3º do Código. Mas esse dispositivo acrescenta com muita propriedade que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Foi importante que o novo Código assim dispusesse para afastar-se de cogitação a ideia que chegou a medrar durante algum tempo entre nós, logo depois da entrada em vigor da vigente lei da arbitragem, no sentido de mostrar que a arbitragem é um sistema extrajudicial de composição de conflitos que se concilia
com o monopólio da função jurisdicional. Todos sabemos que só agora, e assim mesmo nas grandes causas, começa a empregar-se o sistema arbitral no Brasil. Não há entre nós um clima propício a essa forma extrajudicial de composição de conflitos. E sempre me pareceu que esse fenômeno, ou essa reação à arbitragem que se verifica entre nós, emana dos próprios juízes, do próprio judiciário, que não quer perder o controle na composição dos conflitos, embora se mostre incapaz de dar cumprimento satisfatório a essa atribuição. Pois bem, é significativo observar que o artigo 3º do novo Código, ao dispor, ao reproduzir o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, procura conciliá-lo com a arbitragem, bem como com a conciliação e a mediação. Como se estivesse a dizer que o exercício da função jurisdicional não prescinde dos meios extrajudiciais de composição de conflitos. A conciliação, sabidamente, não alcançou ainda na justiça comum o mesmo êxito que tem na justiça do trabalho. Oxalá o novo Código produza esse efeito pedagógico sobre os juízes, no sentido de estimularem a conciliação. A mediação está para ser regulada no país, já foi aprovado pelo Congresso Nacional projeto de lei que deve ser, em poucos dias, sancionado pela Presidência da República, dispondo sobre a mediação. É uma lei extensa que prevê a instituição de 2 tipos de mediadores, o mediador extrajudicial e o mediador judicial, este recrutado num quadro previamente composto de mediadores. Aliás, me parece que houve um excesso de formalismo na exigência da composição desse quadro. Aquilo que deveria haver em relação à arbitragem, ou seja, um registro prévio dos tribunais arbitrais para evitar os abusos e contrafações que nesse campo se verificam no país, haverá agora com um certo rigor referentemente ao quadro de mediadores judiciais. De qualquer modo, há motivos para crer que o trabalho dos mediadores poderá evitar o prosseguimento de muitos litígios em juízo. E a arbitragem, por sua vez, que foi recentemente objeto de uma lei que a estende até aos negócios da administração pública, pode representar uma importante forma alternativa de solução de conflitos. Escrevi há tempos um trabalho que foi publicado pela revista brasileira, luso-brasileira de Direito Comparado, mostrando que, nesse particular, seria conveniente até mesmo que nós recorrêssemos aos juízes de paz para solucionar muitas pendências, muitos litígios que ocupam desnecessariamente o judiciário. A ideia pode parecer extravagante para os que tenham dos juízes de paz a visão atual desse juiz de paz leigo, cuja função é apenas a de celebrar casamentos.
É importante que se diga que os juízes de paz já desempenharam no Brasil, tempos atrás, um importante papel jurisdicional. E, em Portugal, cumprem uma missão importante nesse campo. Acrescento ainda outro princípio, esse também de natureza não constitucional, perfilhado pelo novo Código nos artigos 5º e 6º, que é o princípio ético. O processo moderno é um processo fundamentalmente ético. Mas isso não é uma novidade, não é um ideal recente. Lembro a esse respeito as palavras do grande Paulo Batista, que no século XIX escrevia no seu famoso compêndio: brevidade, economia, remoção de todos os meios maliciosos e supérfluos, tais são as condições que devem acompanhar o processo em toda a sua marcha. Eis aí o princípio ético do processo. O princípio da isonomia, que é também um princípio constitucional, que corresponde aos princípios jurídico e político daquele clássico elenco de Mancini e Manfredini que o João Monteiro repetia, está no artigo 7º do Código. É assegurado às partes paridade de tratamento. E o princípio do devido processo legal. Esse princípio síntese do processo, preconizado pelo Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, consagrado pela Constituição de 1988, pela primeira vez de forma expressa, está no artigo 9º do Código. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Aí está o princípio do devido processo legal, com um dos seus corolários, que é o princípio do contraditório, sobre o qual tão proficientemente dissertou o desembargador Freitas Câmara. No artigo 11 do Código, nós temos o princípio da publicidade, ou melhor, os princípios da publicidade e da motivação, que são igualmente princípios constitucionais. Restaria observar, nessa exposição, como veem, já um tanto corrida, feita sobre o impacto do aviso, que aqui já se encontra à mesa, de que eu tenho 5 minutos, a essa altura 3 ou 2, restaria dissertar sobre o capítulo 2º do Código, que trata de uma norma de direito processual intertemporal, dizendo que o Código aplica-se imediatamente aos processos em andamento. A norma processual tem essa característica. Isso está expresso, aliás, no projeto de processo civil para a América, elaborado anos atrás por uma comissão de juristas. E há, a esse respeito, uma ressalva a ser feita. O Código, lá no artigo 1047, no último livro, o livro que trata das disposições finais e transitórias, o Código estabelece que as disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data do início de sua vigência. Haverá, portanto, ultraatividade do Código vigente em relação aos processos em andamento, cujas provas hajam sido requeridas quando da entrada em vigor do novo Código.
preferiria entender que o requerida a que se refere ao Código indicasse provas requeridas e deferidas. E talvez a jurisprudência se encaminhe nesse sentido. Outras normas fundamentais aí se inserem, como aquela do cronograma judiciário, do artigo 12, em que eu ponho muito pouca fé, o da regência da jurisdição civil, segundo as normas nacionais, talvez numa reminiscência daqueles tempos em que os ingleses tinham jurisdição própria no país. E, por fim, a disposição do artigo 15 de que o Código vigente, o Código de Processo Civil, melhor dizendo, o novo Código, aplicar-se-á supletiva e subsidiariamente ao processo trabalhista, ao processo administrativo e ao processo eleitoral. Concluo com aquela frase que era tão comum nos depoimentos antigamente. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado, porque aqui está o aviso de que o tempo se encerrou. Muito obrigado.